Questão maravilhosa. A Torre de Hanoi é um quebra-cabeça constituído por 3 pinos, fixados numa base de madeira e um certo número de discos de tamanhos diferentes. Uma torre é uma configuração de disco, como ilustra a figura a seguir. O desafio consiste em transportar uma torre do primeiro pino para qualquer um dos 2 pinos livres. Observando a regra, os discos são transportados um a um, não sendo permitido colocar um disco maior sobre um disco menor, em nenhum dos pinos. Sabe-se que se n é o número de discos encaixados num pino, o número mínimo de jogadas nzão para se transportar essa torre para outro pino é 2 elevado a n menos 1. Então preste atenção para não se atrapalhar. Quem é o n minúsculo? É o número de pinos que existem na torre. Então aqui, se você observar esse desenho, nós temos 4 pinos aqui. Então nesse caso, n, aliás, número de pinos não, desculpe, o número de discos. Então o número de discos, nzinho é 4. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4. N é o número de discos. E nzão é o número de jogadas para transportar esses discos seguindo a regra. Qual é a regra? Transportar uma torre do primeiro para qualquer um dos 2 pinos livres, observando a seguinte regra. Os discos são transportados um a um, não sendo permitidos colocar um disco maior sobre um disco menor. Em nenhum dos pinos. Então nunca vai ter um disco maior sobre um disco menor. Na realidade, a questão muito bem bolada já disse que existe uma fórmula, existe um padrão, para você encontrar o número de jogadas em função do número de discos. Na realidade, o número mínimo de jogadas em função do número de discos. Eu não sei se vocês lembram que no filme Planeta dos Macacos existia uma cena em que o macaco tinha que transportar exatamente 4 discos, igualzinho essa ilustração que você está vendo. E o macaco transportava lá, em determinado momento, um dos cientistas disse, ele conseguiu transportar em 15 jogadas. Então vamos observar o que aconteceu no filme. Quantos discos o macaco lá estava transportando? 4. Então pensa o número mínimo de jogadas. Se você fizer 2 elevado à quarta, dá 16. Menos 1 dá 15. Isso aconteceu no filme Planeta dos Macacos, na origem. Observa lá essa cena, tá? Aquele macaco lá, ele conseguiu transportar 4 discos entre os pinos na Torre de Hanoi em 15 jogadas. Ou seja, ele conseguiu o mínimo possível. Não é legal? Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão. E ele diz assim, se um jogador faz uma jogada a cada 10 segundos e transporta a torre de um pino a outro em 10 minutos e 30 segundos, utilizando o menor número de jogadas possíveis, ou seja, o N maiúsculo, podemos afirmar que a quantidade de discos na torre é... Então deixa eu ver se eu entendi. Nzinho é o número de discos a ser transportados. Nzão é o número mínimo de jogadas. E a questão está dizendo que cada jogada vai ser feita em 10 segundos. E ele quer saber o seguinte, se o jogador conseguiu fazer isso em 10 minutos e 30 segundos, qual é a quantidade de discos? Então vamos pensar um pouco comigo. Como cada jogada demora 10 segundos, o jogador gastou 10 minutos e 30 segundos, só lembrando que 10 minutos e 30 segundos, você faz 10 vezes 60, 600 com 30. Ou seja, 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que pensar assim, se eu gastei 10 minutos e 30 segundos, 10 vezes 60, 600. Com 30, 630. Então, o tempo total que eu gastei foi 630 segundos. Qual é o detalhe? Cada jogada é 10 segundos. Então, vamos pensar comigo. Se eu dividir o total de tempo que eu gastei, 630 por 10, eu vou achar o total de jogadas. Ou seja, uma regra de 3 poderia ser sido feita tranquilamente. Uma jogada em 10 segundos, quantas jogadas em 10 minutos e 30 segundos? Aí 10 minutos tem 600 segundos, em 630 segundos. Eu teria 63 jogadas. Então, na fórmula, N é o número de jogadas, Nzinho é o número de discos. Então, se eu pego 63 jogadas e substituo aqui, ó, o que é que vai acontecer? 63 é igual a 2 elevado a n menos 1. Passa o menos 1 para lá, fica mais 1. Então 2 elevado a n é igual a 64. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 6. Ou seja, 6 discos é o que eu transportei. Preste atenção. É uma questão excepcional para trabalhar interpretação e raciocínio lógico com você. É uma questão relativamente fácil, mas o enunciado pode me confundir. Então, lembrando, Nzão é o número de jogadas. Se cada jogada foi feita em 10 segundos, basta encontrar quantas jogadas você faz se você gastou 10 minutos e 30 segundos.
10 minutos tem 600 segundos, não é verdade? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se uma jogada é feita em 10 segundos, em quanto tempo eu vou fazer? Aliás, quantas jogadas eu irei fazer em 630 segundos? Então, 630 dividido por 10, 63 jogadas. Substituindo na fórmula, né? Se o n é 63, ó, chegamos àquela situação de ter que guardar as bases, porque 64 é 2 a sexta, você pode fazer a fatoração, enquanto então que o número de discos é 6, letra A, excepcional questão para o Enem.